Um curso em milagres, capítulo 30. O novo começo. Tópico 6. A justificativa do perdão. 1. A raiva nunca é justificada. O ataque não tem fundamento. É aqui que o escape do medo começa e ele será completado. Aqui, o mundo real é dado em troca dos sonhos de terror. E nisso que o perdão se baseia e é apenas natural. Não te é pedido que ofereças o perdão quando o ataque é devido e seria justificado. Isso significa que perdoas um pecado sem ver o que realmente existe. Isso não é perdão. Por isso, implicaria em que, por responder de uma forma que não é justificada, o teu perdão viria a ser a resposta ao ataque que foi feito. E assim, o perdão é impróprio, pois está sendo concedido onde não é devido. 2. O perdão sempre é justificado. Ele tem um fundamento seguro. Tu não perdoas o imperdoável, nem deixas de ver um ataque real que pede punição. A salvação não está em seres solicitado a dar respostas não naturais, impróprias para o que é real. Ao contrário, ela apenas pede que respondas de maneira apropriada ao que não é real, por não perceberes o que não aconteceu. Se o perdão fosse injustificado, seria pedido a ti que sacrificasses os teus direitos quando retribuis o ataque com o perdão. Mas, meramente, te é solicitado que vejas o perdão como a reação natural à aflição que se baseia no erro e, assim, clama por ajuda. O perdão é a única resposta sã. Ele impede que os teus direitos sejam sacrificados. 3. Essa compreensão é a única mudança que permite que o mundo real surja para tomar o lugar dos sonhos de terror. O medo não pode surgir a menos que o ataque seja justificado e se ele tivesse um fundamento real. O perdão não teria nenhum. O mundo real é alcançado quando percebes que a base do perdão é bastante real e inteiramente justificada. Enquanto o consideras como uma dádiva que não é devida, ele não pode deixar de sustentar a culpa que queres perdoar. O perdão não justificado é ataque, e isso é tudo o que o mundo jamais poderá dar. Ele perdoa os pecadores algumas vezes, mas permanece consciente de que pecaram. E assim, eles não merecem o perdão que ele lhes dá. 4. Esse é o falso perdão que o mundo emprega para manter vivo o senso do pecado. E reconhecendo que Deus é justo, parece impossível que o seu perdão possa ser real. Assim, o medo de Deus é o resultado garantido de se ver o perdão como algo imerecido. Ninguém que se veja culpado é capaz de evitar o medo de Deus, mas ele é salvo desse dilema se for capaz de perdoar. A mente não pode deixar de pensar em seu Criador enquanto olha para si mesma. Se és capaz de ver que o teu irmão merece perdão, aprendeste que o perdão é um direito teu, tanto quanto dele. Tampouco irás pensar que Deus pretende fazer para ti um julgamento amedrontador que o teu irmão não mereça, pois a verdade é que não podes merecer nem mais nem menos do que ele. 5. O perdão reconhecido como merecido curará. Ele dá ao milagre a sua força para não ver ilusões. E desse modo que aprendes que tu também tens que estar perdoado. Não podes haver nenhuma aparência que não possa deixar de ser vista, pois se houvesse, seria necessário, em primeiro lugar, que houvesse algum pecado que estivesse além do perdão. Nesse caso, haveria um erro que seria mais do que um equívoco, uma forma especial de erro que permaneceria imutável, eterna e além de toda correção ou escapatória. Aí haveria um equívoco com o poder de desfazer a criação e fazer um mundo que pudesse substituí-la e destruir a vontade de Deus. Somente se isso fosse possível, poderiam existir aparências capazes de fazer face ao milagre e não serem curadas por ele. 6.
Não existe prova mais garantida de que a idolatria é o teu desejo, do que a crença segundo a qual existem certas formas de doença e de ausência de alegria que o perdão não é capaz de curar. Isso significa que preferes manter alguns ídolos e não estás preparado, por enquanto, para permitir que todos desapareçam. E assim pensas que algumas aparências são reais e absolutamente não são aparências. Não te enganes a respeito do significado de qualquer crença fixa, segundo a qual é mais difícil olhar para o que está além de algumas aparências do que de outras. Isso sempre significa que pensas que o perdão tem que ser limitado e estabeleceste uma meta de perdão parcial, e o escapar da culpa não pode deixar de estar limitado para ti. O que pode isso significar, exceto que o perdão que concedes a ti mesmo e a todas as pessoas que parecem estar à parte de ti é falso? 7. Não podes deixar, não pode deixar de ser verdade que o milagre pode curar todas as formas de doença ou não pode curar nenhuma. Seu propósito não pode ser julgar que formas são reais e que aparências são verdadeiras. Se uma aparência tem que permanecer a parte da cura, uma ilusão tem que ser parte da verdade, e não poderias escapar de toda a culpa, mas só de parte dela. Tens que perdoar o Filho de Deus inteiramente. Se não o fizeres, manterás uma imagem de ti mesmo que não é íntegra e continuarás com medo de olhar para dentro e lá achar um meio de escapar de todos os ídolos. A salvação baseia-se na fé, segundo a qual não pode haver formas de culpa que não podes perdoar. E assim, não podem existir aparências que tenham substituído a verdade sobre o Filho de Deus. 8. Olha para o teu irmão com a disposição de vê-lo como ele é, e não excluas nenhuma parte dele da tua disponibilidade para que ele seja curado. Curar e tornar íntegro. E o que é íntegro não pode ter partes faltando que tenham sido mantidas do lado de fora. O perdão baseia-se no reconhecimento disso e no contentamento pelo fato de que não pode haver formas de doença que o milagre não tenha o poder de curar. 9. O Filho de Deus é perfeito e ele não pode ser o Filho de Deus. Ou ele não pode ser o Filho de Deus. Tampouco conhecerás, se pensas que ele merece escapar da culpa em todas as suas consequências e suas formas. Não existe nenhum outro modo de pensar nele a não ser esse, se quiseres conhecer a verdade sobre ti mesmo. Pai, eu te dou graças pelo teu Filho perfeito e, na sua glória, eu verei a minha. Eis aqui a alegre declaração de que não existem formas de mal que possam prevalecer sobre a vontade de Deus. O feliz reconhecimento de que a culpa não teve sucesso no teu desejo de fazer com que as ilusões fossem reais. E o que é isso senão uma simples declaração da verdade? 10. Olha para o teu irmão com essa esperança em ti e compreenderás que ele não pode cometer um erro que fosse capaz de mudar a verdade nele. Não é difícil deixar de ver equívocos que não tiveram quaisquer efeitos, mas o que vês como se tivesse poder para fazer um ídolo do Filho de Deus, tu não irás perdoar, pois ele virá a ser para ti uma imagem esculpida e um sinal da morte. É esse o teu Salvador? O seu pai está errado a respeito de seu filho? Ou tu estás enganado em relação àquele que te foi dado para curar, para a tua salvação e libertação? Tópico 7. A nova interpretação. 1. Iria Deus deixar o significado do mundo à tua interpretação? Se ele o tivesse feito, o mundo não teria significado, pois não é possível que o significado mude constantemente e ainda assim seja verdadeiro. O Espírito Santo contempla o mundo como se ele tivesse um único propósito imutavelmente estabelecido. E nenhuma situação pode afetar o objetivo do mundo, mas, ao contrário, tem que estar de acordo com ele, pois só se o seu objetivo pudesse mudar,
com cada situação é que cada uma poderia estar aberta à interpretação, que é diferente a cada vez que pensas nela. Acrescentas um elemento ao roteiro que escreves a cada minuto do dia, e tudo o que acontece agora significa alguma outra coisa. Tiras um outro elemento e todo o significado se altera de acordo com isso. 2. O que refletem os teus roteiros, exceto os teus planos para o que deveria ser o dia? E assim julgas o desastre e o sucesso, o avanço e o retrocesso, o ganho e a perda. Esses julgamentos são todos feitos de acordo com os papéis que o roteiro atribui. O fato de que eles não têm significado em si mesmos é demonstrado pela facilidade com que esses rótulos mudam em função de outros julgamentos feitos com base em diferentes aspectos da experiência. E assim, ao olhares para trás, pensas que vê um outro significado naquilo que antes se passou. O que é que realmente fizeste, exceto mostrar que ali não havia nenhum significado? Mas tu atribuis significado à luz de metas que mudam, e os significados se alteram à medida que elas mudam. 3. Só um propósito constante é capaz de dotar os eventos com significado estável, mas ele tem que dar um só significado a todos eles. Se significados diferentes lhes são dados, isso necessariamente significa que apenas refletem propósitos diferentes. E esse é todo o significado que tem. Isso pode ser significativo? É possível que a significação do significado seja confusão? A percepção não pode estar em um fluxo constante e permitir estabilidade de significado onde quer que esteja. O medo é o julgamento que nunca é justificado. A sua presença não tem significado além de mostrar que escreveste um roteiro amedrontador e estás, consequentemente, com medo. Mas não porque o que temes tenha um significado amedrontador em si mesmo. 4. Um propósito comum é o único meio pelo qual a percepção pode ser estabilizada e uma só interpretação dada ao mundo e a todas as experiências aqui. Nesse propósito compartilhado, um só julgamento é compartilhado por todas as pessoas e coisas que vês. Tu não tens que julgar, pois aprendeste que foi dado um só significado a todas as coisas e estás contente de vê-lo em toda a parte. Ele não pode mudar porque tu o perceberias em toda a parte, imutável pelas circunstâncias. E assim o ofereces a todos os eventos e permites que eles te ofereçam estabilidade. 5. Escapar do julgamento está simplesmente nisto. Todas as coisas têm apenas um propósito que tu compartilhas com todo o mundo. E nada no mundo pode se opor a ele, pois ele pertence a tudo assim como pertence a ti. No propósito único está o fim de todas as ideias de sacrifício, que tem que assumir um propósito diferente para aquele que ganha e para aquele que perde. Não poderia haver nenhum pensamento de sacrifício à parte dessa ideia. E é a ideia de metas diferentes que faz com que a percepção se altere e o significado mude. Em uma meta unificada, isso vem a ser impossível, pois o teu acordo faz a interpretação se estabilizar e durar. 6. Como pode a comunicação realmente ser estabelecida enquanto os símbolos que são usados significam coisas diferentes? A meta do Espírito Santo dá uma única interpretação significativa para ti e para o teu irmão. Assim, pode-se comunicar com ele e ele contigo, em símbolos que ambos podem compreender. O sacrifício do significado é desfeito. Todo sacrifício acarreta a perda da tua capacidade de ver as relações entre os eventos, e quando se olha para eles separadamente, eles não têm significado, pois não existe
nenhuma luz pela qual possam ser vistos e compreendidos. Eles não têm propósito, e aquilo para que servem não pode ser visto. Em qualquer pensamento de perda não há significado. Ninguém concordou contigo quanto ao que ele significa. Ele faz parte de um roteiro distorcido que não pode ser interpretado significativamente. Tem que ser parte sempre ininteligível. Isso não é comunicação. Os teus sonhos escuros são apenas os roteiros isolados e sem sentido que escreveste no sono. Não olhes para sonhos separados em busca de significado. Só sonhos que perdoam podem ser compartilhados. Eles significam o mesmo para ti e para o teu irmão. 7. Não interpretes em função da solidão, pois o que vês nada significa. Aquilo que representa vai se alterar e tu vais acreditar que o mundo é um lugar incerto, no qual caminhas no perigo e na incerteza. São apenas as tuas interpretações as quais falta estabilidade, pois elas não estão alinhadas com o que tu realmente és. Esse é um estado tão inseguro, aparentemente, que o medo tem que surgir. Não continues assim, meu irmão. Nós temos um intérprete. E através do seu uso dos símbolos, nós nos unimos de tal modo que significam a mesma coisa para todos nós. Nossa linguagem comum permite que nós falemos com todos os nossos irmãos e que compreendamos com eles que o perdão foi dado a todos nós e assim podemos nos comunicar outra vez. Tópico 8. A realidade imutável. 1. Aparências enganam, mas podem ser mudadas. A realidade é imutável. Ela não engana em nada, e se falhas em ver o que está além das aparências, tu estás enganado. Pois todas as coisas que vês mudarão, e apesar disso, pensaste que eram reais antes e agora pensas que são reais mais uma vez. A realidade é assim, reduzida à forma e é capaz de mudar. A realidade é imutável. E isso o que faz com que ela seja real. Aliás, é isso o que faz com que ela seja real e mantém separada de todas as aparências. Ela tem que transcender todas as formas para ser ela própria. Ela não pode mudar. 2. O milagre é o meio de demonstrar que todas as aparências podem mudar, porque elas são aparências e não podem ter a imutabilidade a que a realidade está vinculada. O milagre atesta a salvação das aparências, demonstrando que elas podem mudar. O teu irmão tem em si mesmo uma imutabilidade que está além de ambos, aparência e engano. Ela é obscurecida por pontos de vista mutantes que percebes em relação a ele como se fossem a sua realidade. O sonho feliz a seu respeito toma a forma de aparência da sua saúde perfeita, da sua liberdade perfeita em relação a todas as formas de carência, da sua segurança contra desastres de todos os tipos. O milagre é uma prova de que ele não está limitado pela perda nem pelo sofrimento, sob qualquer forma, porque isso pode ser tão facilmente mudado. Isso demonstra que essas coisas nunca foram reais e não poderiam ter brotado da sua realidade. Essa é imutável e não tem efeitos que qualquer coisa no céu ou na terra seja jamais capaz de alterar. Mas as aparências se revelam irreais porque mudam. 3. O que é a tentação senão um desejo de fazer com que as ilusões sejam reais? Não parece ser o desejo de que nenhuma realidade seja real. Entretanto, é uma afirmação segundo a qual algumas formas que tomam os ídolos têm um apelo poderoso que faz com que seja mais difícil resistir a elas do que aquelas outras que não queres que tenham realidade. A tentação, então, nada mais é do que isto: uma oração para que o milagre
Não toque em alguns sonhos, mas mantenha a sua irrealidade obscura e, ao contrário, lhe des realidade. E o céu não dá nenhuma resposta à oração, tampouco pode ser dado um milagre para curar as aparências do que não gostas. Tu estabeleceste limites. O que pedes te é dado, mas não vem de Deus, que não conhece limites. Tu limitaste a ti mesmo. 4. A realidade é imutável. Os milagres apenas mostram que o que interpuseste entre a realidade e a tua consciência é irreal e não interfere absolutamente. O custo da crença, segundo a qual tem que haver algumas aparências que estão além da esperança de serem mudadas, é que o milagre não pode vir de ti de maneira consistente. Pois pediste que fosse retirado do milagre o poder de curar todos os sonhos. Não há nenhum milagre que não possas ter quando desejas a cura. Mas não há nenhum milagre que possa te ser dado, a não ser que a queiras. Escolhe o que queres curar, e não terá sido dada a ele, que dá todos os milagres, a liberdade para conceder as suas dádivas ao Filho de Deus. Quando ele é tentado, ele nega a realidade e vem a ser o escravo voluntário daquilo que escolheu em seu lugar. 5. Porque a realidade é imutável, já existe lá um milagre para curar todas as coisas que mudam e oferecê-las a ti para serem vistas de uma forma feliz, isenta de medo. Será dado a ti olhar para o teu irmão desse modo, mas não enquanto quiseres que, em alguns aspectos, seja de outro modo, pois isso apenas significa que não queres vê-lo curado e íntegro. O Cristo nele é perfeito, e é para isso que queres olhar? Então, não permitas que existam sonhos sobre ele que prefiras ver em lugar desse. E verás o Cristo nele, porque permites que ele venha a ti. E quando ele tiver aparecido a ti, estará certo de que tu és como ele, pois ele é o imutável no teu irmão e em ti. 6. É isso o que vais contemplar quando decidires que não há nenhuma aparência que queiras manter no lugar do teu irmão. No lugar do teu irmão, realmente é. 6. É isso o que vais contemplar quando decidires que não há nenhuma aparência que queiras manter no lugar do que o teu irmão realmente é. Não permitas que nenhuma tentação te faça preferir um sonho e deixar que a incerteza entre aqui. Não te faças ficar culpado e temeroso quando fores tentado por um sonho do que ele é. Mas não des a esse sonho o poder de substituir o imutável nele, do teu modo de vê-lo. Não há nenhuma falsa aparência que não se apague e em vez dela requisitares um milagre. Não há nenhuma dor na qual ele não esteja livre, se tu quiseres que ele seja apenas o que é. Por que deverias ter medo de ver o Cristo nele? Tu apenas contemplas a ti mesmo no que vês. Na medida em que ele é curado, tu és libertado da culpa, pois a sua aparência é a tua própria para ti.